Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a todos e a todas ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Bicário e esse é o Conversas sobre o Mundo Contemporâneo. Nesse episódio de número 55, dessa mesa redonda que reúne professores do Instituto de Economia para conversar, para debater com vocês o que está acontecendo ao redor do mundo, nesse mundão contemporâneo, nessa mesa redonda de hoje, nesse episódio número 55, o que a gente gostaria de conversar com vocês é o seguinte, é a seguinte pergunta: existe uma política econômica da extrema-direita? Então, você hoje tem vários países como Hungria, Polônia, Filipinas, Brasil, algumas experiências como a experiência do Trump nos Estados Unidos, propostas como da Marine Le Pen, representando a extrema-direita francesa. Enfim, você tem um vasto movimento em diversos países e a questão, e alguns deles chegam ao poder, Hungria, Polônia, Filipinas, Brasil. E a pergunta que se faz hoje é: existe uma política econômica da extrema-direita ou não? Ou isso é um quadro extremamente heterogêneo? Enfim, essa é a discussão que a gente vai ter com vocês hoje nesse Conversa sobre o Mundo Contemporâneo, número 55. Lembrando para vocês que vocês podem encontrar esse programa também no formato de podcast, nos melhores tocadores aí do ramo, através do podcast canal IE-IFRJ. Então, aí vocês encontram no formato de podcast esse programa. Enfim, é isso. Vamos começar, então, a nossa mesa redonda, que hoje conta com Luiz Carlos Delorme Prado. Tudo bem, Pradinho? Bem, prazer estar aqui novamente. Hoje um tema que eu acho que vai esquentar aqui. Esse tema hoje vai pegar, né, Pradinho? Vamos ver. Ótimo, vamos nós. Eduardo Costa Pinto. E aí, Dudu? Pronto para mais um debate? Pronto para mais um debate aí, grande Bicário. Isso, Boa noite aí, grande. mais uma treta com o Pradinho, é hoje? Não, a gente não tem treta, a gente só faz divergência saudável. Numa, não vamos nem trabalhar, a gente vai ficar aqui só sentado, né, Numa? Só vendo, vamos puxar uma cadeirinha, ficar assistindo, etc, etc. E a gente aposta, né, Numa? A gente aposta num ou no outro, né? Você pode fazer essa aposta. É isso aí. E aí, Numa? Tudo bem, Numa? Tudo bom. Vamos lá para esse Pronto a debate. debater hoje. Vamos debater hoje aqui com a nossa ausência, né, que é o Eduardo Baixa, né? Baixazinho de férias, não é isso? Tirando as suas merecidas férias. Então, hoje a gente não tem o valoroso Baixa. É isso aí. Prado, começando contigo, a questão colocada é essa. Pradinho, existe uma política econômica, que a gente possa falar que existe uma política econômica da extrema-direita ou não? Cara, isso é um tema muito interessante quando nós olhamos pelo mundo a heterogeneidade de partidos de extrema-direita. Eu vou começar com o que tem em comum, e o comum não é a economia, o comum são um determinado conjunto de valores, tem uma visão contra o iluminismo, há uma certa admiração pelo autoritarismo político, há uma exaltação étnica nacional, nacionalismo muitas vezes caracterizado por exaltação da etnia local, chauvinista, com referência aos estrangeiros, uma xenofobia anti-imigrante, antipolítica, que é uma das características também é uma visão antipolítica, anti-establishment. Curiosamente, essa é uma característica importante. Então, a primeira questão a apontar é que extrema-direita não é conservadorismo, é uma outra coisa. No entanto, quando você pega os diversos partidos políticos de extrema-direita, há claramente uma divisão quanto à agenda de natureza econômica. Em alguns desses partidos de extrema-direita, o nacionalismo, que é uma característica comum em todos eles, se apresenta também como a defesa de uma agenda doméstica, algum grau de proteção comunitária. Isso é claro no caso, por exemplo, da Hungria. O partido do Orbán, ele essencialmente defende uma agenda de proteção
a determinados setores locais. Ele, por exemplo, fez uma reforma da questão previdenciária, tem uma posição de algum grau de redistribuição doméstica, etc., apesar de ser virulentamente contra imigrantes ou contra não nacionais. Isso ocorreu em menor grau na Polônia. A Polônia ela radicalizou muito o seu liberalismo pós o fim do regime, do modelo do soviético de socialismo em que eles tinham, né, um modelo de economia de comando. Isso também tem esse tipo de característica. No caso americano é uma situação peculiar, porque a extrema-direita lá se confunde muito com o grupo do Trump no Partido Republicano. O Partido Republicano, tradicionalmente, não é extrema-direita, é conservador, mas não é extrema-direita. Mas agora, certamente, é uma ala extrema-direita que se diferencia também relativamente pouco no que se refere à questão da política econômica doméstica, com referência ao Partido Democrata. Agora, há vários outros partidos que têm uma agenda. Não é que eles sejam neoliberais, né? Porque o neoliberalismo implica a primazia do mercado. A extrema-direita não tem esse tipo de visão, mas defende uma agenda de liberalização muito parecida com a agenda de reformas neoliberais. Você encontra isso, por exemplo, em partidos como o britânico. Você encontra isso no FPO, que é o partido de extrema-direita austríaco. Você vai encontrar isso no partido neonazista grego. E você vai encontrar isso na extrema-direita da periferia. No caso da América Latina, todos os partidos vinculados à extrema-direita, tanto no Brasil como em outros países, tendem a ter um discurso liberal. A defesa tem uma retórica nacionalista, mas uma prática diferente no que se refere às questões domésticas. Então, respondendo à sua questão, não tem uma política econômica, uma visão econômica unificada nos diversos partidos de extrema-direita. Os partidos de centro, principalmente quando estão no poder, eles têm uma preocupação de responder mais à sua base doméstica. Eles têm uma base mais ampla, inclusive vários deles têm uma base operária que no passado já pertenceu a partidos de esquerda, porque a esquerda, em vários desses locais, ao defender uma agenda neoliberal, não conseguia responder às demandas desses setores de trabalhadores. Então, esses partidos, o Front Nacional, isso o Luma certamente conhece melhor do que eu, mas também procura falar para essas pessoas também, aproveitar esse tipo de base eleitoral. Agora, para vários outros, essa questão não se dá. Isso é especial, verdadeiro na chamada periferia. Isso certamente ocorre nos partidos de extrema-direita da América Latina e de outras regiões periféricas do mundo. Valeu, Pradinho. Obrigado aí pelas suas considerações iniciais. E aí, Numa, entrando aí nesse debate, nessa discussão, né? Diante de uma heterogeneidade, né, que não é pouca, mas, sem dúvida, uma questão que se fala muito, que é o crescimento da extrema-direita, o crescimento do peso político, das disputas, né, na Europa, nos Estados Unidos, mesmo na América Latina, enfim. Então, é um tema que está colocado aí na mesa, né? O que coloca-se para uma mesa de economistas, né, para começar a discussão, né, para ter um gancho, né, que não necessariamente precisa ficar nisso, é sobre a política econômica, né? Então se faz essa pergunta, quer dizer, existe uma política econômica que a gente pode dizer, olha, existe uma política da extrema-direita, dos partidos da extrema-direita. Pradinho já colocou lá a posição dele, agora eu queria saber da sua. Uma pergunta difícil, Vicário, porque realmente
Acho que a gente primeiro tem uma questão que se coloca que é e definir exatamente o que a gente entenderia por extrema-direita, que a gente tem assim uma certa porosidade, né, que se colocou entre a direita clássica e a extrema-direita, né? A gente vê assim indivíduos e até partidos, né, que vão se radicalizando, né, no sentido de caminhar na direção da extrema-direita, né? É verdade que a questão da definição de uma política econômica de extrema-direita é algo, a meu ver, muito eh, difícil, para não dizer impossível, porque existe uma enorme heterogeneidade em termos de projetos, né? Bom, o Luiz Carlos já falou de alguns dos mais conhecidos, dos mais assim comentados a nível internacional. E o que a gente vê é que, de facto, a gente vai poder assim estabelecer categorias de políticas econômicas associadas a governos ou a movimentos de extrema direita em função do objeto considerado. Tá? Então, por exemplo, se a gente for usar como objeto principal e diferenciador, o identificador, vamos dizer, dessas políticas econômicas, o papel do Estado, a gente vê que realmente há diferenças relativamente importantes em função dos movimentos, dos governos de extrema-direita. Uns vão defender assim um papel do Estado relativamente limitado em termos de coordenação da economia, em termos de intervenção na economia, ou seja, deixando o mercado mais, como poderia colocar, mais livre, né? Sentido mais neoliberal, né? Outros, pelo contrário, vão defender uma via muito mais intervencionista, mas um elemento que talvez colocaria como característico e comum à maior parte, pelo menos, dos movimentos de extrema-direita, quando se fala de política econômica, é a questão da defesa dos interesses dos capitalistas. Tá? Em última instância, que você tenha menos ou mais estados, assim, um governo de extrema-direita, um programa econômico de extrema-direita, sempre vai tender a defender os interesses dos empresários. Obviamente, a gente pode ter assim, alguns tipos de diferenciação em função dos grupos de empresários, dos grupos de atividades, mas em última instância, é sempre o que acontece. Tá? E, nesse sentido, as visões supostamente mais sociais associadas a diversos tipos de políticas de extrema-direita, bom, a gente pensa, obviamente, nos exemplos históricos, mas se a gente for olhar nos casos mais recentes, a gente poderia, como foi feito pelo Luiz Carlos, citar o exemplo da Hungria, mas também, eventualmente, até um certo ponto da Índia, do Modi, onde a gente vai observar algumas medidas taxadas de populistas, que na verdade consistem em transferências sociais para a população, mesmo nesses casos, em última instância, o objetivo é de controlar eventuais assim movimentos, né, que poderiam atingir negativamente os interesses dos capitalistas. Tá? Então, dessa forma, a gente pode dizer que mesmo políticas a priori mais distributivas, mais voltados para o bem-estar social dos trabalhadores que fariam parte dos programas de alguns desses partidos ou governos de extrema-direita, em última instância,
continuam sendo planejadas, continuam sendo pensadas para defender os interesses dos capitalistas. Tá? Ou seja, não deixa de ser um verniz. Tá? É um verniz social, um verniz... Bom, em muitos casos, a gente vai ter, pelo contrário, bom, uma clareza total em relação a essa defesa absoluta dos interesses do capital, dos interesses dos capitalistas. Mas, mesmo no caso assim, onde a gente teria tendências mais estatais, mais estatistas, mais sociais, continuo achando que o objetivo, em última instância, é a defesa dos interesses dos capitalistas. Okay? Bom, depois a gente pode debater, né? Vou deixar a palavra para você, Bicalho. Isso aí, valeu, Numa, obrigado pelas suas palavras iniciais, né, por essa primeira intervenção. Bom, e colocando aqui na roda meu grande amigo Eduardo Costa Pinto, grande Dudu. E aí, Dudu, tem uma política de extrema-direita? A política de extrema-direita é neoliberal? Não é? É nacionalista? Não é? Como é que é essa história, Dudu? Vai além da economia? Eu acho que, vamos lá. Queria trazer esse ponto de partida, porque acho que tem uma confusão, pelo menos na minha interpretação, entre a ideia de que um governo de extrema-direita, ou mesmo os partidos de extrema-direita, que em duas situações pregam uma redução do papel ativo do Estado, com práticas liberais, como a ideia de um hiperneoliberalismo, né? Ou um superneoliberalismo. Então, por exemplo, Lavoie e outros, né, vão achar que esse é o momento e juntar a extrema-direita com o hiperneoliberalismo. Eu realmente tenho divergências contra essa visão e por quê? E vou explicar por quê. Porque acho que, na verdade, tem políticas liberais ou políticas no plano econômico, de abertura econômica, de redução ativa do papel do Estado, mas por trás disso, na lógica da extrema-direita, mas aí é importante, qual extrema-direita? Porque tem especificidades na extrema-direita. A extrema-direita, mais sob influência norte-americana, né, tem dimensões menos corporativas estatais. Uma parte da extrema-direita europeia, dada a sua formação histórica, tem um papel mais ativo do Estado. Por que eu estou falando isso? Porque a extrema-direita mais norte-americana, ela é muito mais comunitarista de direita. Eu já falei aqui, mas vou voltar a explicar isso de novo. E que lógica é essa? A ideia é de um Estado menor, mas não é a lógica do mercado comandando os processos. Eles pregam um Estado menor para que o indivíduo tenha uma liberdade maior, né? Que é a liberdade de expressão que ele cita o tempo inteiro, mas, ao mesmo tempo, o mercado, a lógica de mercado, não pode se sobrepor aos valores da família, aos valores tradicionais. Então, isso que foi e que voltou à extrema-direita norte-americana dos anos 20 e 30, né? E que perde, sobretudo com o avanço do Roosevelt, e que ela fica num certo limbo, ela vai retornar à cena política, porque ela sempre esteve lá. A extrema-direita, ela sempre existe em qualquer lugar, pessoal. Eu estou cada vez convencido disso, né? Ela pode ficar mais amortecida ou não, ela pode ficar mais visível ou não, sobretudo em momentos de profunda desigualdade, em momentos de crise social. Então, vamos dizer assim, esse gatilho, esse elemento em que aflora essa questão da extrema-direita, são em momentos desse tipo. No caso, aí, vamos lá, no caso norte-americano, essa extrema-direita volta não ao poder. Eu vou separar aqui, tá? Ela volta à cena política. Observe bem, que doideira. Com um dos principais implementadores da política neoliberal nos Estados Unidos, que é o Ronald Reagan. Né? Ele vai implementar um corte, uma mudança nos Estados Unidos de uma política neoliberal, mas vem junto com o conservadorismo.
vem junto com volta à cena política, né, da extrema-direita, mais ainda de forma tímida, porque retornam ao poder de forma forte os conservadores, os falcões dos 90, os falcões dos 2000. E está lá o Dick Cheney, é um exemplo clássico disso. E aí, só a matéria que saiu recentemente, a filha do Dick Cheney, que seria. Ela disputou para que no próximo eleição dos republicanos, tá, ela fosse a presidente do Congresso. Ela perdeu, teve uma derrota acachapante. Teve só 20%, porque ela não foi apoiada pelo Trump, porque ela questiona os métodos do Trump. O que significa dizer o quê? E observe, o Dick Cheney recebeu o espólio do pai. O Dick Cheney foi o vice, né, do Bush filho, e o filme mostra isso, e mais do que só o filme, o Dick Cheney era o cara da Halliburton, é o cara que conectava a relação economia e política a partir dos interesses de frações de classe poderosas norte-americanas, articulando a questão bélica, articulando a questão das grandes empresas do setor de petróleo, né? E naquele momento, ali nos parte dos 80 e depois retorna nos 2000, ainda são os conservadores tradicionais falcões. Mas a extrema-direita continuava dando o apoio. Ela voltou à cena política. E o Trump, né? Claro que tem um interregno aí do Obama, né? Com seu neoliberalismo progressista, que ninguém, inclusive, esperava que ia ganhar. Do Obama, não, desculpe, pessoal. Falei errado. Dos 90 é o Clinton. O Clinton, que ninguém esperava que ia ganhar nos anos 90 e ganha, e vai fazer o processo neoliberal progressista. O Obama, que ganha, né, do Bush filho, né, e volta ao poder, mas não consegue destravar as contradições do capitalismo. Pelo contrário, a oportunidade da saída da crise, ele reforçou os poderes do andar de cima financeiro, abrindo a porta para a chegada do Trump, que esse sim não é um falcão. Esse sim é a expressão da extrema-direita norte-americana e que hoje controla o Partido Republicano. O Partido Republicano, na sua origem, pode não ser de extrema-direita, mas hoje ele é comandado pela extrema-direita. E por que eu estou ressaltando isso? Né? Porque, na verdade, a lógica da extrema-direita norte-americana ela ganhou um espaço que ela nunca teve historicamente. A extrema-direita clássica que a gente conheceu no seu avanço espacial para outros espaços, é a extrema-direita europeia. A extrema-direita norte-americana sempre ficou contida no seu espaço territorial. E, na verdade, para mim, tem sim, né, o que o pessoal fala tanto do Foro de São Paulo, que não existe, tem sim movimentos internacionais e uma internacional de extrema-direita capitaneada a partir dos Estados Unidos. É evidente com especificidades de como vai se operar o que é a extrema-direita na Polônia, a extrema-direita na Hungria, dada a formação social específica desses países e suas relações com os seus estados nacionais e, sobretudo, com a questão do imigrante. Então, tem nuances específicas dessa extrema-direita, mas me parece que aí, por isso que eu falo que é provocando, porque acho que o pessoal faz uma confusão entre uma política econômica com traços de liberalismo econômico e redução do papel do Estado, com uma lógica do que é o neoliberalismo. O neoliberalismo ele desestrutura as relações familiares, ele desestrutura qualquer tipo de relação da tradição. Essa é a máxima do capitalismo avançando. Observe que tem dimensões ao mesmo tempo, né, de liberdade, mas para que a família e o indivíduo possa fazer o que ele quiser no sentido dos valores éticos e morais. E por que eu estou falando isso? Porque isso cria uma confusão enorme, inclusive porque é um movimento não homogêneo entre eles, pensar as formas de atuação, que seja como partido ou que seja como movimento, ou atuação política, né? Para mim, que é uma enorme dificuldade interpretativa, né?
Ou seja, a ideia é que você chega ao poder, eles também não sabiam como estruturar as relações de poder para uma lógica indo além do mercado para expressar os valores de uma base que eles possuem. Que não é uma base pró-mercado, é uma base pró-redução do Estado, mas não é pró-mercado. Olha que negócio maluco. Para quem está nos escutando agora. Você vai falar, isso não cabe na minha cabeça, Eduardo. É, mas quem disse que cabe na nossa cabeça, na nossa formação, esse olhar que está sendo construído agora? E nesse sentido, quando a gente traz, então, para a política econômica, é mais complicado ainda. Então, é evidente, como o Numa chamou a atenção, essa política econômica mais voltada com dimensões de abertura dessa extrema-direita norte-americana, ela reforça a desigualdade. Mesmo esse pessoal dizendo que o quê? Que é antissistêmico. E qual a desculpa que eles dão? O sistema não deixa eu seguir. O sistema não deixa eu distribuir. Você consegue isso eleitoralmente a primeira vez. Mas se você assume o governo e não entrega parte de uma materialidade econômica e social, não tem como você sustentar esse argumento porque você está dentro. Então você perde, como o Trump. Mas se o que entra não entrega também nada material de volta, ele ganha força, como ele está agora ganhando popularidade. É isso que, assim, a minha percepção, ou seja, você chegou ao limite de uma política econômica neoliberal, mas no seu sentido, não no seu sentido da ideologia, não no seu sentido da tecnicalidade, mas você chegou enquanto um elemento que permite algum grau, em determinado momento histórico, uma política pública ou política econômica que minimize minimamente as contradições e os conflitos. Você chegou num grau de desigualdade e deterioração, no caso europeu e norte-americano, da sociedade, que sem um choque, né? E esse choque aqui é necessariamente de mais Estado, de mais política pública, de mais intervencionismo no seu sentido desenvolvimentista keynesiano, Prado deve estar adorando, né? Sem um choque desse tipo. Prado agora esperou, ele nem aguentou, tá dando risada aqui, não tá aberto para ele, mas ele tá morrendo de rir. Sem esse tipo de choque de política distributiva. Só que agora fazendo a velha provocação, né? O choque distributivo não vem também sem certa mudança nas estruturas de propriedade. Porque o choque distributivo, se ele não vem com uma melhora, em certa medida, da estrutura de propriedade, ele tem limites políticos, não necessariamente econômicos, mas políticos. E nesse sentido, a gente está vivendo, e aí é por isso que eu acho, a extrema-direita ela vai continuar na cena política. Ela não desaparecerá. Nós iremos viver, conviver e viver por um longo período. Por que eu estou falando por um longo período? Porque não adianta, quando eu falo choque keynesiano e a gente precisa disso, isso vai além da vontade de quem está sentado na cadeira. Isso depende das correlações de força, das frações do bloco no poder, da capacidade do setor financeiro fazer o bloqueio e suas intervenções. Ou seja, nós vamos viver disputas permanentes, né, crescentes, entre o interesse da extrema-direita e a extrema-direita, que, em certa medida, vamos dizer assim, tem uma enorme dificuldade quando chega ao poder de trazer elementos materiais, Numa agora gostou também, né, Numa? Puros, materiais, né? Porque só entrega dimensões ideológicas. Isso garante um pouco. Mas, ao mesmo tempo, você tem alternância política e a política econômica não gira. Mas não gira, e aí você pode dizer, Eduardo, não gira porque está faltando coragem. É isso, mas é mais do que isso. Você vai necessariamente vai ter que ter enfrentamentos nada triviais. Porque, na verdade, girar vai além da política econômica. Girar vai além, nesse momento, né, apenas de decisões individuais. O girar significa reconfigurar a questão da distribuição de renda e necessariamente vai impactar
com distribuição de ganhos da propriedade. Estou falando aqui, fazendo um tipo de revolução, mas, por exemplo, a dificuldade que é a La Piketty de tributar a renda do capital. Observe bem, a renda do capital. Isso é difícil no mundo inteiro. Fora nos países asiáticos, né, Numa? E o Numa já sugeriu aqui, a gente vai discutir a Ásia no próximo programa, já fazendo a propaganda para o próximo, tá, pessoal? Mas observem bem, a dificuldade e os limites, porque você tem instrumentos desses blocos de poder, dessas frações capitalistas, de operarem, né, reduzindo esses impactos. Não como não teria conspiratória, que essa extrema-direita acredita que esses capitalistas mandam em tudo e todos ao mesmo tempo, como um sistema. Não. Isso tem a ver com o quê? Como se estrutura hoje as relações de poder e as relações de dominação. Evidentemente que nesse contexto de tensão, abre-se possibilidade, sim, de mais ousadia e coragem para tentar estratégias novas, que não significa que terá êxito. Por quê? Porque o Estado, na minha leitura, não tem autonomia total. Ele pode até construir autonomia relativa e pode arriscar e pode fazer movimentos. E é necessário isso. Mas não necessariamente está garantido. Então eu volto de novo àquilo que a gente tem falado em vários programas, mas reforçando uma lógica de que a extrema-direita não existe uma política econômica de extrema-direita, mas existem padrões de política pública, determinadas dimensões, em que os valores estão no centro, mais do que o mercado. Não é por acaso que os liberais se estapeiam gigantescamente, os libertários, com a extrema-direita norte-americana. Mas é isso um pouco para fazer as provocações. E o pessoal, até o Prado agora deve estar aí dando. Tá aqui. Pô, cadê o fight, Eduardo? Não, agora eu fiz um negócio diferente para passar para vocês. Aí, Numa, hoje quem fez as breves intervenções foi o Dudu. Como diria o Baixa, as considerações breves hoje foram as do Dudu. Pradinho, você que foi aí citado, o senhor quer algum direito de resposta? Está mutado. O famoso, abre aí o seu microfone. Está mutado, Prado. Isso. Então, é sempre um prazer, depois dos comentários do Dudu, eu poder trazer a minha modesta contribuição para o debate. Olha só, vou caminhar para algumas definições que eu acho que é importante para essa nossa natureza. Vamos falar o que é conservadorismo. O conservadorismo está muito associado à reação quanto à velocidade de mudança, tanto da política quanto da economia e da sociedade, produzida pela Revolução Francesa. O grande exemplo do conservador é a figura do Burke, Edmund Burke, né, que fez um livro famoso sobre reflexões sobre a Revolução na França. A visão dos conservadores não é impedir a mudança, mas é produzi-la de forma lenta e controlada para que a mudança seja feita para conservar, né? Particularmente no caso do conservadorismo progressista, que o Dudu estava falando, que se opõe aos reacionários, que seriam contra qualquer mudança. A melhor representação que eu conheço dessa ideia de conservador aparece num personagem do livro Leopardo, do Giuseppe de Lampedusa, que é o cético e arruinado príncipe de Falconeri, que tenta convencer seu tio, o príncipe de Salinas, com uma frase que ficou famosa, né? A não ser que nos salvemos, dando-nos a mão agora, eles nos submeterão à república. Para que as coisas permaneçam iguais, é necessário que tudo mude. Então, o conservador reconhece que a mudança ela vai ocorrer, mas ele quer uma mudança sob controle para que tudo permaneça como está. Quando a gente discute o neoliberalismo não é conservador. Ao contrário, o neoliberalismo procura transformar a sociedade dentro do seu modelo. Eu vou dar a minha definição de neoliberalismo. Eu chamo de neoliberalismo as novas correntes liberais que vão ascender com a crise do keynesianismo no centro e do desenvolvimentismo na periferia, que tem como objetivo promover uma nova ordem econômica a partir de uma grande reforma do papel do Estado e das instituições,
para criar uma sociedade que é orientada apenas, ou apenas é fundamental, pelo mercado, e não por outros objetivos, como a equidade, bem-estar social ou desenvolvimento. Então, o neoliberalismo ele entende que qualquer coisa que se afasta da promoção da eficiência microeconômica de curto prazo é nociva para a sociedade. Então, a busca de equidade, a busca de promoção do desenvolvimento, qualquer outra coisa que não seja essa questão de eficiência é vista de maneira suspeita. E como falou muito bem Eduardo, o neoliberalismo, até por ele ser revolucionário, ele tenta alterar a ordem existente, uma das características dele é enfraquecer o tecido social de diversas formas. E ele não é contrário a alguns elementos progressistas do mundo contemporâneo, por exemplo, várias questões identitárias. Uma das vertentes do neoliberalismo, aquele que está que a gente encontra com Clinton, que a gente encontra com o New Labour britânico, etc., ele tem uma visão extremamente liberal na questão da orientação sexual, da questão de políticas afirmativas, várias coisas do gênero. Mas, basicamente, ele não está comprometido com nada de mudança social. Nesse sentido, ele é um sistema, ele é um modelo que foi abraçado pelas principais elites econômicas contemporâneas, em especial, mas não exclusivamente, pelo setor financeiro. O problema é que essa agenda neoliberal provocou e vem provocando uma profunda instabilidade na ordem democrática, porque o neoliberalismo tem uma relação com a democracia muito peculiar. Apesar dele fazer sempre um discurso em defesa da democracia, ele defende um tipo específico de democracia. Um dos grandes teóricos liberais do século XX, que é Isaiah Berlin, ele distingue dois conceitos de liberdade, a liberdade negativa e a liberdade positiva. Essa liberdade negativa significaria estar livre de coerção, portanto, é liberdade contra a interferência de alguém. Essa liberdade negativa ela é defendida pelo neoliberalismo. Mas tem uma outra liberdade, que é a liberdade positiva, que é o direito de governar, é o direito de construir uma ordem melhor para todo mundo, que é rejeitada pelo neoliberalismo. Então, o neoliberalismo tenta reduzir a autonomia da democracia. Você pode fazer o que você quiser, mas não mexa no Banco Central, não mexa no equilíbrio das contas públicas. Então ele senão é populismo, né, Prado? Senão é populismo. Quer dizer, ou seja, a vontade das massas é populismo. É uma distorção da democracia dentro disso aí. Você é soberano, mas tem que respeitar as regras mundiais. Se você quer defender a sua soberania protegendo a sua indústria doméstica, você não pode. Então, a soberania com limitação. Bem, esse sistema está entrando em crise. Ele não consegue ter vitórias eleitorais no Ocidente. Como alternativa dele, como os segmentos conservadores também não conseguem, o que tem ocorrido é uma profunda instabilidade política. Essa instabilidade política tem sido aproveitada por uma ascensão da extrema-direita. O que é extrema-direita? Nada mais é do que as versões contemporâneas de questões como o fascismo, o nazismo e outras versões nacionalistas extremadas antes da Segunda Guerra Mundial. Toda vez que se fala isso, diz assim, mas isso não é igual ao fascismo. Não, o fascismo clássico ele é definido historicamente, mas os elementos são o mesmo. É contrário à ideia de que os homens são iguais entre si, é contrário à agenda da solidariedade humana, tal como são vistas, embora compatível com a solidariedade étnica, né, que é característica do nazismo, né? Você vai ter isso nos movimentos
de extrema-direita racistas, né? A solidariedade racial, que é uma coisa completamente esdrúxula e absurda, mas vai apresentar. O problema é o seguinte: esses partidos que estão apresentando, eu acho que o Dudu pegou a essência da questão. Se você ganha a eleição e repete o que os outros estão fazendo, você não se sustenta. Então, eu concordo integralmente com o Lula que a agenda de extrema-direita é sempre uma agenda que beneficia os mais ricos. Só que, se ela quer permanecer no poder e ela é nacionalista, ela tenta fazer algumas concessões para pegar um público que está sem. Que não consegue se ver representado no esquema de partidos atuais. Aqueles velhos trabalhadores em que a velha esquerda europeia não mais os representa, porque não tem uma agenda de redistribuição de renda, não tem uma agenda de proteção dessas pessoas, estão em busca de quem os proteja. E a extrema-direita acha ótimo isso aí. Então, você pega coisas como a Hungria, isso é muito interessante. Se vocês quiserem, depois a gente pode entrar em alguns detalhes específicos. Não, é que eu ia fazer um comentário, Prato, que eu pegando o gancho que você fez, que eu achei muito interessante. Esse caminho que a extrema-direita acaba fazendo, o que acontece? Quem está no governo, ele não consegue, essa extrema-direita tem enorme dificuldade de gerar um movimento, né, que incorpore um segmento maior, que tem a ver com a dificuldade, mesmo que você puxe para o nacionalismo, mas como parte desse capital, do grande capital, em cada espaço territorial, tem ramificações globais, você trazer uma política nacional significa necessariamente, para a empresa, aumentar custo. E no curto prazo, ela terá redução de lucratividade nesse processo. Ela pode, depois do médio, ela pode até no médio prazo, com a acumulação mais interna, voltar a ter lucro. Mas no momento mais inicial dessa reconfiguração, significa reduzir margens e taxas de lucro. E aí esse pessoal resiste à extrema-direita e à esquerda. Não, eu acho, Dudu, esta é a contradição desse grupo. E veja, também eles representam um outro, isso eu falando, usando uma fração da classe dominante diferente, não é a mesma neoliberal, internacionalista, etc. Não é à toa que você vê como aliados da extrema-direita setores de comércio doméstico, setores de propriedade de state property, Rural. rural, o que administra shopping center, etc. Capital comercial. Capital comercial e serviços, esse tipo de coisa, que está muito vinculado ao território. É claro que eles veem também, na extrema-direita, uma forma de controlar, até via elementos de ditadura ou uma ditadura aberta, qualquer tipo de movimento de trabalhadores. Claro, ele não está ali para representar interesse nenhum de trabalhadores. Mas, de qualquer maneira, você tem uma contradição. Se você quer ter um apoio amplo, esse apoio você tem que transferir alguma coisa material. E a questão é o quê? Mais uma vez, o que nós temos hoje? Nós temos o que eu chamo neoliberalismo, os movimentos neoliberais que não têm o que oferecer para a sociedade. Eles tentam, aqueles progressistas, oferecer alguma coisa no campo de valores, das liberdades de escolha da sociedade, dos indivíduos, etc., mas desagregando o corpo social. Você tem os conservadores que querem conservar alguma coisa que hoje ninguém quer mais conservar, não sei, muito poucos. E a extrema-direita também oferece, que é profundamente desagregadora também, inclusive que ela sempre representa uma parte da sociedade. O que falta, né, e essa é a nossa eterna discussão, é a retomada de algum tipo de projeto que seja mais inclusivo e que, aí, a meu ver, sai um pouco da discussão mais econômica e entra numa discussão de visão de mundo, passa por algum tipo de composição social, de social-democracia, algum tipo de acordo entre os diversos segmentos dentro da sociedade. Esse é o grande desafio contemporâneo, mas essa parte está abandonada. Não tem quem a lidere atualmente. Agora, a extrema-direita, fora do poder, ela tende a ser mais
liberal no seu discurso. Eu concordo com a sua interpretação do liberalismo da extrema-direita. Mas, uma vez que ela chega no poder, e a questão do fato de ser no leste europeu que você vê isso, não é por acaso, que o leste europeu ainda tem a memória do socialismo lá atrás, né? Há uma procura a fazer alguma concessão. Mas esses mesmos países foram países que saíram do modelo de economia de comando e radicalizaram no liberalismo. E agora estão tentando voltar atrás, porque não estava dando certo e fazendo algumas concessões dentro disso. E são países que se beneficiaram do investimento alemão também, depois que transferiram muitas fábricas para a Polônia, para a Hungria, etc., com mão de obra mais barata que na Alemanha, integrada à economia alemã. Essa crise internacional que nós estamos vivendo vai mexer em tudo isso, né? E vai, de alguma maneira, afetar o equilíbrio não apenas dos neoliberais, não apenas dos conservadores, mas, a meu ver, também da extrema-direita. Numa. Pois é, bom, é um debate muito interessante, mas eu acho que, bom, a gente acaba falando muito da Europa, dos Estados Unidos, mas a gente tem manifestações que a gente poderia associar, mesmo se elas têm, obviamente, especificidades, à extrema-direita, tanto no continente africano, por exemplo, na África do Norte, a gente tem um caso típico do Egito, né, que é um dos grandes países do ponto de vista demográfico, econômico e até histórico, com o passado panafricanista e panárabe defendido na época nascerista, né? E a gente vê que esse ideal, vamos dizer, justamente que era baseado numa concepção mais internacionalista, mais social, com uma certa forma assim de planejamento herdado dos exemplos socialistas, todas essas tentativas, na verdade, de organizações nesses países que, por razões geopolíticas, infelizmente, sempre foram, em parte, pelo menos, reféns de decisões tomadas pelas potências ocidentais, bom, em particular o caso os Estados Unidos, mas a gente poderia pensar também no exemplo do Mossadegh no Irã da década de 50. Bom, todos esses exemplos, na verdade, que deram lugar, a meu ver, o Irã atual pode ser considerado uma forma, obviamente, muito específica, apoiada em certas leituras religiosas e baseada, na verdade, numa estrutura até de poder que é vinculada à religião. Bom, é uma forma de extrema-direita. Tá? Depois a gente pode conversar, que não tem só as formas clássicas, vamos dizer, observadas nos países ocidentais, na Europa Ocidental, ou da Europa de forma geral, nos Estados Unidos. Tem um caso, obviamente, latino-americano. A gente tem no nosso continente uma ampla experiência, infelizmente, de proteiforma de extrema-direita, que aí vai ter características mais ou menos diferenciadas em função dos países, mas que permanecem como elementos assim, como núcleos, sempre presentes no espaço. E no caso latino-americano, lá também, como no caso do continente africano e do Oriente Médio também, eu colocaria a importância da questão geopolítica e geoeconômica, porque a gente sabe muito bem que esse casamento, entre aspas, entre interesses geopolíticos, geoeconômicos e movimentos de extrema-direita que defendem grupos que, na verdade, assim, podem ser associados a designados como capitalistas, que sejam industrialistas, que sejam ligados ao mundo agrícola, a defesa, em particular,
vamos dizer, da grande propriedade rural, mundo financeiro, não há tanta diferença, depois a gente poderia entrar mais nessas considerações, mas tem uma comunidade, vamos dizer, de interesses que se junta com visões, e interesses defendidos pelos países centrais. Então, eu acho que a questão geopolítica é importante também quando a gente sai de um prisma só voltado para os países centrais, tanto no caso africano quanto no caso da América Latina. Aí, como vocês colocaram, na verdade, e aí juntando um pouco os elementos observados, tanto colocados, tanto pelo Luiz Carlos quanto pelo Dudu, o que a gente observa? A gente vê que a extrema-direita, ela representa uma forma, a meu ver, do capitalismo e de dos interesses capitalistas se manterem sem ter que abrir mão assim demais da questão da como poderia colocar assim da disciplina dos trabalhadores, né? E isso uma vez que outras tentativas outros tipos de governo, outros tipos de organização política já não funcionam, não desempenham mais também esse papel. Tá? Se a gente pegar o caso europeu, a gente observa que, de fato, a gente tem visto cada vez mais grandes coalizões meio de centro, a gente tem observado isso na Itália, tem observado isso na França, até um certo ponto a gente viu isso na Inglaterra, mas eu acho que o caso francês e italiano são os mais sintomáticos disso. A gente vê uma espécie assim de agrupamento de centro-esquerda, centro-direita, a diferença em termos de política econômica não sendo muito grande, que se juntam justamente como defensores de valores democráticos e que usam essa bandeira da defesa da democracia, e, vamos dizer, de uma democracia liberal, como basicamente o único argumento a opor às propostas da extrema-direita. Uma extrema-direita que, de uma forma relativamente hábil, vai lá também, como já falei, um verniz, mas vai propor algumas medidas sociais, algumas transferências, ou seja, que tem um discurso aparentemente, antissistema, mais favorável, portanto, e de mais interesse para o povo e para particularmente aqueles que são cada vez mais excluídos dessas mudanças econômicas, porque, obviamente, com as relocalizações produtivas, com uma evolução, assim, uma evolução das economias no sentido assim, da consolidação de setores onde a capacitação assim, dos trabalhadores em termos de estudo, em termos de conhecimento técnico, vai sendo cada vez mais forte, que a gente tem? A gente tem um lumpenproletariado cada vez maior que coabita com um mundo do trabalho integrado, em geral relativamente bem remunerado. Então, a gente tem realmente uma economia e uma sociedade cada vez mais polarizada. Tá? E, nesse sentido, é verdade que como a esquerda tradicional, centro-esquerda, os partidos assim, a esquerda de poder, a esquerda que exercia poder político, seja que elegeu presidentes, primeiro-ministro, etc., depende dos países, essa esquerda realmente não se interessa mais há 3 ou 4 décadas por esse proletariado. Tá? E deixou esse proletariado ser completamente, vamos dizer, precarizado, perdeu-se como colocava o Dudu, perdeu-se, na verdade, uma organização da sociedade, uma solidariedade de classe
e elementos organizadores como os sindicatos, como assim, os próprios partidos comunistas, se a gente for pensar no caso francês ou italiano, mas também no partido trabalhista, no caso inglês, que estruturavam, vamos dizer, assim, essa classe trabalhadora. Não tem mais essa estruturação do ponto de vista político, tá? Ponto de vista social e em termos de renda teve uma precarização, e quem fala para esse público, como a gente colocou, é a extrema-direita. Tá? E, nesse sentido, tem um elemento, bom, e depois eu deixo os camaradas assim, continuarem no debate, tem um elemento que é muito problemático, que a gente observa, na verdade, todos os casos de toda a extrema-direita, e uma certa definição do nacionalismo, uma certa concepção do nacionalismo. Ela vai, obviamente, mudar em função dos territórios, dos países, mas, basicamente, qual a ideia? Uma vez que você não tem mais nada, vamos pensar nos trabalhadores dos países centrais. Você perdeu vamos dizer, essa integração social, essa solidariedade operária, essa cultura operária. No caso da periferia, na verdade, você nunca teve muito isso. Aí tem alguns países que até perdem isso. A gente observa essa situação, por exemplo, em alguns países mais avançados economicamente, da América Latina, como o Brasil, como a Argentina, como o México, até um certo ponto. Ou quando você nunca teve e que não tem mais perspectiva de ter. Tá? Como no caso de muitos países africanos. Você não tem, se a gente pegar o caso do Egito, por exemplo, você tem uma taxa de desemprego de 40%. Tá? Então, você não tem perspectiva de integração no mercado de trabalho, não tem perspectiva, ponto. Bom, a única coisa que sobra, o que é? É o orgulho, orgulho incentivado de ser egípcio, de ser brasileiro, orgulho de ser francês, orgulho de ser italiano, orgulho de ser indiano, e o que sobra. Tá? E, obviamente, é uma forma muito problemática de nacionalismo, porque, na verdade, não é baseada numa ideia de progresso de uma nação, é uma ideia enviesada da nação, e uma ideia da construção da nação, na verdade, em oposição ao outro. Sempre vem sendo construído como algo que vai rejeitar e vai se estigmatizar grupos. No caso da Europa ocidental, na Europa de forma geral, dos Estados Unidos, vai ser o migrante. No caso da América Latina, aí vai ser a estigmatização de, sei lá, comunistas, de certos grupos políticos sonhados, em geral. No caso aí a exaltação, obviamente, os valores familiares e daqueles que querem acabar com esses valores, como colocou o Dudu, como colocaram o Dudu e o Luiz Carlos. No caso da Índia, vai ser uma ideia da Índia como um país assim associado a uma religião específica, no projeto do MOD, que vai excluir, então, grupos como Sikh, como os muçulmanos, que representam assim mais de 200 milhões de pessoas lá, não é pouco. No caso do Egito, vai ser a mesma coisa com a comunidade copta, ou seja, dos cristãos presentes lá. Então, você vai ter sempre... E, na verdade, um desvio em última instância. Tem um pequeno verniz econômico, mas, na verdade, o mais importante é a construção de um inimigo. Tá? Isso, na verdade, é muito prático, porque, em última instância, dá pouco e diz que tudo é culpa desse inimigo que você construiu. Tá? E isso, na verdade, poupa de de ter que dar muitas... fazer muitas, assim, mudar muitas coisas no sistema. Na verdade, você não muda nada, né? Você consegue com isso manter também a estrutura de poder, você consegue justificar medidas autoritárias,
a primeira coisa, o primeiro sonho de um partido de extrema-direita que chega ao poder, o que é? É acabar com os sindicatos. Tá? Não vamos esquecer disso. Tá? Ou, eventualmente, se for uma coisa um pouco mais sofisticada, entre aspas, substituir os sindicatos existentes por uma estrutura de tipo corporativista, como teve no Brasil, como teve como se chama? No Portugal de Salazar, etc. Tá? Mas ele sempre controlava o trabalho. Porque, no fundo, a extrema-direita é isso, é controle da sociedade e controle da sociedade para manter o status quo, para defender os interesses dos capitalistas. Tá? Então, era só essas pequenas observações. Breves considerações. Cara, deixa eu entrar fazer algumas considerações nas considerações do mundo, que eu acho que o Numa pegou alguns pontos que é muito importante. Eu acho bom recuperar algumas grandes ideias. A tradição do socialismo, todas as formas da esquerda, é uma tradição internacionalista, seja do anarquismo, da social-democracia, do marxismo, todas as versões eram internacionalistas. No Manifesto Comunista tem fala que você não tem nada mais a perder, os trabalhadores, que não seus grilhões. O liberalismo é internacionalista também. O liberalismo tradicional um comentário para não perder a prática, Prado. No plano das ideias, porque a expressão do socialismo real foi nacionalista. Não, pode seguir, Prado. Não, claro. Um e o outro é a mesma coisa. A expressão, embora internacionalista, o capital no século XIX foi controlado pelo capital, tinha um papel fundamental do capital britânico, todas as coisas em torno disso. Mas o discurso era um discurso internacionalista. Você vai encontrar o nacionalismo na luta anticolonial, em toda a tradição anticolonial, e você vai encontrar também nos movimentos de extrema-direita. Então, o nacionalismo e internacionalismo, ele em si fala pouca coisa. Você pode ter um nacionalismo que é criativo, que é produtivo, que foi fundamental para a construção de projetos nacionais, como no caso do Brasil, na África, em outros lugares, e você pode ter um nacionalismo que cai no fascismo e nas suas outras expressões. Eu gostei muito de você chamar a atenção, Numa, que algumas formas que usam a religião ou a etnia como base do poder contemporâneo são formas de extrema-direita. Isso é verdade. Na Turquia, por exemplo, com Erdogan, você usa o islamismo contra o kemalismo. O MOD na Índia, não tenha dúvida, né? A hegemonia hindu, você vai encontrar claramente esse tipo de situação, que vai encontrar... Exatamente como você colocou, só uma coisa, Luiz Carlos, e muito interessante que você falou, no caso do kemalismo, que vem sendo substituído por um nacionalismo islamista. No caso do MOD, essa forma muito específica de nacionalismo laico, que a gente associava ao Gandhi, mas na verdade mais ao Nehru, e que depois que era a característica do Partido do Congresso, e que agora vem sendo substituído pelo MOD por um nacionalismo étnico e religioso. Aí a gente vê que temos essas evoluções, né? E no caso, e só concluindo, tem o caso egípcio também. O Egito representou um ideal internacionalista, panafricanista, pan-árabe. A importância do Nasser na questão anticolonial. Exatamente. E vem sendo substituído por um entendimento, assim, pelo atual governo, muito nacionalista, voltar, na verdade, muito ligado aos interesses americanos, ou seja, o contrário, ou pelos movimentos islamistas, tipo a Irmandade Muçulmana, por uma visão muito baseada na religião, e que não é, obviamente, também lá vem definindo, em vez de ser agregadora, ela é, assim, é geradora de divisões, né? Pois é, então, vamos pegar o caso da Rússia, que é muito interessante também. O caso da Rússia, você tem um nacionalismo russo
que se coloca o velho herdeiro da Nova Jerusalém, o herdeiro de Bizâncio, que é a grande agenda da Rússia atual. Então, não é a União Soviética internacionalista, de alguma maneira, mas é um nacionalismo russo, que, de alguma maneira, se coloca no mundo contemporâneo. Ou seja, o que me chama a atenção é que nós definitivamente saímos do século XX, o século XXI é muito diferente do século XX, mas nós voltamos para uma agenda que era muito presente nos anos 20, né? Que é o papel da direita num mundo muito desagregado. E que me parece que está na mesa agora é como a gente reconstrói, como a gente sai dessas armadilhas criadas com referência a isso. De onde é possível, de alguma maneira, surgir uma nova esquerda com uma agenda mais inclusiva. E eu suspeito, e isso é uma suspeita um pouco fundada, que, de alguma maneira, países como o Brasil, a Argentina, o Chile, com todas as suas fraquezas, têm um potencial muito grande de retomar alguns dos debates dessa tradição mais solidária, apesar das elites terríveis que esses países têm. Agora, também, a Índia é um grande desafio, que a Índia, algumas vezes, você chamou a atenção do Nehru, mas também há forças muito conservadoras na Índia dentro desse aspecto. Então, Aqui eu estou querendo chamar o cuidado, assim, é claro que é uma linha tênue e difícil entre conservadorismo e extrema-direita. Eu estou só fazendo assim, porque você tem um mundo mais conservador. Agora, a extrema-direita, aí eu coaduno mais com um pouco do que você levantou, Prado. É um alinhamento muito mais do que eram os movimentos nazistas e fascistas com traços atuais dessa dinâmica. Assim, não sei, Numa, eu queria te ouvir isso, porque, por exemplo, você trouxe a Rússia. A Rússia é um conservadorismo, sem dúvida, mais extremado, mas assim, com pendões, mas o quanto, queria te ouvir até que você domina mais esse assunto, quanto daria para chamar de extrema direita, entendeu? eu acho que a Rússia, você tem um ponto antes de passar por Numa, a extrema-direita na Rússia é mais representada por figuras que estão até na moda agora, com Dugin, etc. A impressão que eu tenho é que o governo atual tenta ser mais conservador do que extrema-direita. Eu não sei até que ponto é verdade. Mas, de qualquer maneira, eu acho que o Numa tem um ponto que ele chamou a atenção, que a extrema-direita, em última instância, ele controla a massa de trabalhadores para a elite empresarial, para a burguesia. Aí a greve, por exemplo, a tentativa dos trabalhadores de aumentar a sua participação na sociedade é visto como traição, né? Porque se tudo é em nome da sociedade, o movimento social ele é visto, e isso é a base da ditadura de direita, né, como ameaça à ordem. E a ameaça à ordem é traição. Então, enquanto no neoliberalismo você controla o movimento social com desemprego, com os elementos do gênero, e se você precisar com a polícia também, mas principalmente com a força econômica, na extrema-direita você controla com poder político, com peso do Estado. Por isso, de certa maneira, sistemas de extrema-direita eles entregam menos, mas mobilizam mais. Se isso é suficiente para manter uma certa estabilidade, eu não sei, mas isso é o que eles tentam fazer. Desculpe, Numa, mas eu acho que o ponto que o Dudu passou para você é interessante. Eu queria ouvir a sua opinião sobre a Rússia, sim. Obrigado pela pergunta. Não é a pergunta fácil. Não, é difícil, não, mas é porque eu acho que para quem está nos assistindo, como a gente trouxe os casos e aí a gente colocou, encaixou, isso aqui é dificílimo, por isso que eu falei que tem uma linha tênue de conservadorismo, mas Como vocês deu uma de notaram que eu bicalho não agora, tinha não, deu uma falado de da bicalho. Rússia, é justo. Deu uma de bicalho. Bom, eu acho que assim, um elemento que, a meu ver, fica relativamente claro com o nosso debate é que, obviamente, a extrema-direita
é um conceito difícil de definir, porque a extrema-direita é proteiforme, ela vai ter manifestações diferentes em função obviamente, de um contexto histórico, sociopolítico, de um contexto geopolítico. Isso é as escolhas, por exemplo, o peso da extrema-direita nos Estados Unidos tem a ver com o que acontece dentro dos Estados Unidos. Tudo bem, pode ter posicionamento em relação à projeção geopolítica americana, tudo bem, mas os outros países não vão influir, não vão ter influência nesse, assim, no peso e na capacidade de, vamos dizer assim, de conquistar o poder ou de influir sobre o poder nos Estados Unidos. Pelo contrário, em muitos outros países, você vai ter graus diversos de intervencionismo por parte das potências centrais ocidentais, e que vai depender justamente da dependência desses países. No caso da Índia, por exemplo, o peso vamos dizer, da geopolítica e da intervenção dos países ocidentais é quase nulo, porque a Índia tem, pelas suas características históricas, pelo não alinhamento que ela observa, na verdade, desde a independência, desde 48, a Índia, pela inércia gigante ligada à sua população, seu peso demográfico, tudo isso faz com que as lógicas dentro da Índia vão ser relativamente impermeáveis a essas influências geopolíticas. O mesmo não pode ser dito, por exemplo, da maior parte dos países africanos, dos países do Oriente Médio, dos países da América Latina. A própria, de uma certa forma, também a própria Turquia, que foi comentada aí, bom, a gente tem, seria um longo debate. No caso da Rússia, na verdade, se a gente for pensar, a direita liberal ultra, vamos dizer, integrada, e ultra integracionista, na verdade, em relação aos Estados Unidos, em relação à economia liberal mundial que a gente observou na década de 90, foi os governos, diferentes governos do Boris Yeltsin, tudo bem, aí no final você teve o Primakov, que era associado mais ao Partido Comunista, porque ele não teve muita escolha, mas ele conseguiu depois substituir o Primakov pelo Putin, e o Putin, supostamente, quando chega como primeiro-ministro, representa a manutenção dessa via liberal integracionista, quando a trajetória assim, de carreira do Putin, que seja na prefeitura de São Petersburgo, posteriormente, depois, enfim, tudo isso deixava imaginar que a gente ia ter uma continuidade dessa via integracionista. Aí que ressurge um certo nacionalismo, assim, rapidamente, quando o Putin conseguir assumir o poder. Bom, a gente não vai entrar nos detalhes, já falamos isso em programas anteriores, mas basicamente o que a gente vê, a base interna, vamos dizer, da reconstrução e da reconfiguração do poder na Rússia é uma base nacionalista, e um nacionalismo entendido cada vez mais como excluente do outro. Tá? A gente tem uma componente religiosa que vai se tornar cada vez mais forte, que tem a ver também com equilíbrios internos, tem um conservadorismo político interno que vai ser cada vez mais forte. E, nesse sentido, como colocou Luiz Carlos, de fato, o ideal universalista que a gente associava à União Soviética, ele deixa de existir no caso russo, no caso russo atual, nessa política putiniana, para ter uma visão muito mais de nacionalismo baseado na recuperação do poder sobre determinadas áreas, não uma influência exercida a nível mundial. Isso é uma parte da história. A outra parte da história é a questão, obviamente,
do imperialismo, do que é concebido como imperialismo americano. Não vamos esquecer que, de fato, você teve um cercamento progressivo do território russo pelas forças da OTAN, com integração progressiva de ex-países satélites da União Soviética, de países também que faziam parte do território soviético. Isso foi amplamente comentado. Então, sempre uma questão muito complicada, tá? De pensar nessa questão da extrema, porque do ponto de vista da defesa de um sistema internacional, vamos dizer, multipolar, tá? Aí, de novo, a gente esbarra na dificuldade de definir exatamente o que é extrema-direita, tá? Porque, em geral, a extrema-direita, a gente poderia dizer que ela tenderia a ser mais justamente ligada aos interesses dos países centrais. Mas como a gente viu, no caso russo, no caso indiano, tampouco o caso, porque se tem uma coisa que não mudou com o Modi, é a manutenção do caráter não alinhado da política externa indiana. Tá? Então a gente vê que essas linhas elas são muito complicadas de estabelecer. Porque no caso, até se a gente pegar o caso do Brasil, bom, a gente vê, por exemplo, dentro do próprio período da ditadura brasileira, tinha visões diferentes. Tá? Você tinha uma linha pró-americana que se correspondeu à maior parte do tempo, depois teve, com o Geisel, uma tentativa mais nacionalista, lembramos os acordos com os alemães para partir para o desenvolvimento da energia assim, no setor nuclear. Lembramos, assim, também de intervenções do reconhecimento, por exemplo, do MPLA, como se chama, no caso de Angola. Então, tem umas lógicas, a gente vê que não é tão fácil para certos países, tá? Então, nessa parte internacional, se a gente pegar o caso também da Turquia, a gente vê que também a Turquia defende a ideia de um mundo multipolar. E não há como contestar que o governo do Erdogan, internamente, é um governo de extrema-direita. Não vamos esquecer que mandou 150 mil funcionários públicos embora. Isso nos setores mais, assim, mais estratégicos do Estado. Tá? Só porque defendiam uma visão contrária à dele em termos religiosos, em termos de organização societal. Então, é uma questão complicada. Então, para a Rússia, tudo bem, internamente eu acho que o governo tende cada vez mais para a extrema-direita. Isso é fato. Depois, a gente vê que, do ponto de vista geopolítico, as coisas são um pouco mais complicadas, né? Eu sei que você já está querendo encerrar, Ricardo, mas acho que eu trouxe um ponto que é importante, até para deixar claro quem está nos assistindo, talvez não esteja, sim, não é tão trivial, é que tem o que é um reforço nacionalista a partir de uma disputa geopolítica. Então, os efeitos de uma disputa. Você trouxe o caso do Erdogan, por exemplo, que você mesmo citou, que falou, olha, demitiu porque não alinhou. Mas, em parte, lá atrás, como você teve um golpe, você passa a ter uma certa legitimidade para dar os contragolpes, mesmo que isso signifique passar por cima de determinado procedimento. Então, tem uma dificuldade aí de uma linha limítrofe entre direita e extrema-direita, mas acho, Numa, que eu vou te dar até um direito de resposta. Por exemplo, eu acho que os governos militares brasileiros, eles são de direita clássico. Porque eu acho que a questão da extrema-direita passa por uma eliminação do outro, uma coisa racial, uma coisa mais forte de destruição do outro, ou seja, com dimensões mais fascistas associadas à questão de eliminação completa no sentido racial, no sentido não só ideológico, vamos dizer assim, não sei. É por isso que é a linha limítrofe mesmo, e é por isso que a gente faz esse debate aqui, para a gente, no mínimo, arrumar mais confusão para vocês que estão assistindo, pessoal. Deixa eu reforçar a sua posição. Esse é o meu entendimento também. A ditadura militar no Brasil, ela é uma ditadura de direita clássica latino-americana, com todas as aberrações,
culturas, tudo que a gente conhece da história. Por isso é um pouco complicado. A questão da Rússia é complexa, porque na Ucrânia você tem segmentos de nazismo explícito, são os defensores de bandeira, que era justamente aqueles setores que se aliaram ao nazismo durante a Segunda Guerra Mundial. Então, pode parecer que, ao a gente discutir o viés de extrema direita, no caso da Rússia, está deixando de reconhecer que também na Ucrânia você tem segmentos ainda mais radicais, não tenha dúvida quanto a isso. Por isso a questão é um pouco complexa. Como nós estamos fazendo, nós estamos discutindo o mundo com toda essa zona cinza, é interessante quem está nos ouvindo entender que alguns aspectos nós vamos saber o que vai ser no decorrer do tempo. Quer dizer, para onde... E eu acho que o Numa pegou num ponto muito importante. Muitas vezes, o que é internamente extremado e muito ruim para a população doméstica pode ter uma consequência internacional interessante no sentido de quebrar uma hegemonia que pode ser, e é cada vez mais, muito negativa para a convivência internacional. Quer dizer, não há dúvida, e nisso eu compartilho a interpretação, de que setores do Ocidente, enquanto na Guerra Fria, só para pegar um exemplo, a natureza das políticas que eram impostas à América Latina, por um lado, havia um elemento de compulsão muito forte, até mesmo de golpes de Estado. Por outro lado, havia atração, havia não apenas o chicote, mas havia também a cenoura, havia programas de transferência, programas de apoio. Nós estamos vendo o centro cada vez mais oferecer para a periferia muito mais ameaças do que oportunidades. Mas isso é uma agenda diferente da que nós estamos discutindo agora. Só para recuperar a pergunta do Bicalho de início, é o seguinte: a extrema-direita corresponde à extrema-direita uma política econômica unificada. O que me parece que nós estamos caminhando no sentido de reforçar aquilo que eu coloquei no início. Não. Na verdade, a extrema-direita é muito mais difícil de se definir o que é, e tem várias políticas econômicas compatíveis com a extrema-direita, porque ela depende muito de condições locais, mas a extrema-direita ela é sempre uma defensora do capital. Pode variar o segmento do capital e ela é sempre uma disciplinadora do trabalhador. Então, mesmo quando ela faz concessões, essas concessões são sempre parciais e são em nome da manutenção da estabilidade desse tipo de regime. Vou aproveitar essa deixa para caminhar aqui o encerramento, né? Eu acho que a gente poderia fazer outro programa, Prado, que seria: existe uma política econômica de esquerda? A gente podia fazer um programa para isso. Acho que Boa, depois... Bicalho, tem que acho que essa é fazer bem boa. 3 programas. Tem que fazer... Isso, né? E eu acho que a conclusão, bom, é que, na verdade... 50 programas, numa 3 é pouco. Então a gente faz o próximo sobre a Ásia, né? E promete para vocês que, né, o outro vai ser sobre: existe uma política econômica de esquerda hoje? A gente pode fazer essa pergunta, né? Mas, Bom. na verdade, aquilo que a gente começou, né, Prado, colocando, né, a questão no âmbito econômico, né, na dimensão econômica, na verdade, tentando definir a extrema-direita através de uma política econômica, né, a gente vê que isso é muito complicado de fazer, né, um reducionismo muito grande, né? Na verdade, a questão da extrema-direita hoje no mundo, ela vai muito além da economia, né? Tentar, talvez, definir pela economia, né, ou por uma política econômica empregada, é uma forma equivocada, né? Você não vai conseguir fazer essa questão. Envolve outras que são muito mais, talvez muito mais dramáticas, né, no mundo de hoje do que a simples questão econômica, né? Os economistas não explicam tudo, né, Prado? No fundo é isso, né, gente? É até essa pretensão, mas não... Os economistas, na verdade, explicam muito pouco, né? Se você for para ser honesto. Mas é isso.
Eu acho que a gente esgotou aqui, a gente já conversou bastante aqui com o pessoal sobre esse tema, né? Então, eu gostei dessa ideia, Dudu, essa ideia da política de esquerda. Vamos fazer esse programa, vamos fazer, que vai ser interessante. Então, Não foi minha, não, Bicalho, foi sua ideia. não, é que vocês falaram tanto que eu fiquei com a dúvida, né? Eu fico aqui quieto ouvindo, né? Porque esses caras falam pra caramba. Se o âncora for falar também, vai às 5 horas da manhã, então vai estar aqui A nessa ideia foi sua discussão. agora no final, não foi minha, É, não. vamos pensar, né? Vamos pensar fazer. Bom, eu gostaria que vocês encaminhassem, né, os comentários finais de vocês, de cada um de vocês, sobre esse tema, né? Desse uma fechada breve, né? Eu posso começar que eu vou breve mesmo. Pode Não ser? prometa coisas que você não Eu pode prometo que eu vou cumprir. falar em 2 minutos, tá Tá bom? bom, tá. Porque eu já falei muito. Vou marcar aqui 2 minutos. Não, eu acho que esse programa, e acho que quem vai assistir aqui, chegar até o final, quem chegou, né, mostra uma coisa, uma enorme dificuldade de compreendermos o momento contemporâneo. E por quê? Porque ele é um momento de uma profunda transição que nem sabemos para onde vai ainda, ninguém sabe. Marcado por um processo profundo de precarização, um processo profundo de esgarçamento social, um processo profundo que não temos claros rumos a seguir no sentido, claro, e aqui todos nós, num rumo que seja mais distributivo, que seja mais igualitário, é o que a gente pensa, né? Evidentemente, num cenário, como a gente já falou aqui em outros programas, de crise ambiental, de crise política, de crise da democracia, de disputa hegemônica, num contexto de guerra, assim, num contexto de pandemia recentemente. Ou seja, a gente está vivendo num mundo de profunda instabilidade. E o que a gente faz aqui no programa, pelo menos é mais do que fechar um assunto. A nossa conversa é para que vocês pensem a partir de nossa conversa, reflitam, critiquem, avancem, mais do que chegar com respostas prontas, a gente apresentar para vocês a complexidade do que é o mundo, porque esse é o contexto atual. Mais do que chegar com a resposta pronta, mais do que chegar com uma coisa, é isso, aquilo, outro, eu acho que esse programa, para mim, pelo menos, na conversa que a gente teve aqui hoje, mostrou o quanto a gente compreende de muitas coisas e não compreende de muitas outras, mas a ideia é tentar compreender a partir da conversa, do debate, do diálogo e tentar pensar esse mundo, né, em profunda transformação, claro, para compreendê-lo e buscar transformá-lo. É isso. 2 minutos, Bicalho. Valeu, Dudu. Brigadão. Numinha. Não vou prometer os 2 minutos, né? Porque... Quatro. Então, bom, realmente a gente poderia falar muito mais, né? E observar e comentar e analisar ainda mais aspectos, como a gente tentou abraçar, eu espero pelo menos, né? Uma realidade que realmente seja do mundo inteiro, ou seja, não limitada àqueles exemplos tradicionais. A gente vê que esse caráter muito heterogêneo, das realidades e da natureza dos movimentos de extrema-direita, tá? E eu acho que, na verdade, o que é muito interessante, obviamente, e ver o que acontece em países assim, onde a gente vai observar justamente diferenças importantes em relação à visão de mundo que a gente tem na extrema-direita ocidental, vamos dizer, né? A gente tentou explorar um pouco isso. E eu acho que, assim, a gente pode ter deixado uma ideia muito, vamos dizer, muito negativa, né, sobre as perspectivas, uma visão muito pessimista, né, do que vai acontecendo, mas tem que pensar também que a grande fraqueza, e sempre será, da extrema-direita, era que ela é baseada no ódio. Ela é baseada na divisão,
ela é baseada na exclusão, ela é baseada, na verdade, num sentimento, nas tendências piores, tanto em termos individual quanto em termos societal. Tá? E, historicamente, ela sempre acaba sendo derrotada. Aí o tempo durante, assim, que vai demorar para derrotar vai depender dos países, vai depender, mas a gente teve exemplos no caso latino-americanos, né, que mostram que as coisas também, que essas visões não prosperam para sempre. Tá? A gente tem também índices de reconstituição, mesmo assim, parciais, de uma esquerda mais voltada para as suas características originais, em particular para a questão da justiça social, da distribuição de renda, da limitação do poder de influência dos capitalistas na sociedade. Mas a gente viu isso com Podemos na Espanha, vimos isso na eleição recente na França, com a escolha de um líder para a esquerda, que era o Mélenchon, defendendo um programa realmente de esquerda, enfim. Vimos isso por um tempo no Reino Unido, com o Corbyn. A gente viu a influência que vem exercendo a ala da esquerda no Partido Democrata, inclusive puxando para os grandes pacotes de investimento, no setor de saúde, no setor de transição ecológica, no sentido do início, um início tímido, mas um início mesmo assim de reconstituição de um estado de bem-estar social. Então, a gente vê que há sempre assim também grupos e constituição de vamos dizer agrupamentos de pessoas, de movimentos que vão contra essas tendências, que poderia parecer inexorável, porque do jeito que, às vezes, assim, com o retrato que a gente fez, eu acho que é mais o medo que domina do que outra coisa, tá? E, nesse sentido, o prometido programa, num próximo, que será sobre a Ásia, mas depois, sobre o que é uma política econômica de esquerda, é fundamental. Porque, realmente, pensar a luta contra as forças de extrema-direita, que seja na questão das políticas econômicas, mas também de forma mais geral na questão assim, política em si, a questão social, na questão societal, e algo que tem que ser feito a partir justamente da criação de uma alternativa, da criação de... Você tem que fazer assim, você tem que criar assim programas que sejam orgânicos, no sentido que tenha uma adesão das pessoas, e não mais coalizões assim cujo único objetivo é derrotar a extrema-direita. Porque aquilo, na verdade, aí é facilmente assim enfraquecido pelas tendências, vamos dizer, excluentes, assim, que sejam racistas, que sejam xenófobas, que sejam de exaltação de costume, etc. Tudo isso, você tem tudo um substrato, vamos dizer, uma espécie de hegemonia cultural que vai sendo criada, justamente que alimenta essa extrema-direita. Você tem que criar assim, uma alternativa a isso. Você tem que propor algo pelas quais as pessoas aderem. Tá? E aderem ativamente, não só como um escudo contra a extrema-direita. Isso, eu acho que, pelo menos em alguns países da Europa Ocidental, a gente vê isso aparecer um pouco nos Estados Unidos, acho que na própria América Latina também tem tentativas de fazer isso. A gente viu o que aconteceu no Chile, tradicionalmente, justamente, onde você tinha uma esquerda muito defensiva, você tem que agora ter uma esquerda ofensiva, no sentido de basear num projeto, algo que justamente
cria um movimento, uma dinâmica, no sentido de se opor a essas às forças de extrema-direita, tá? E particularmente, obviamente, na esfera econômica, bom, nós discutiremos isso mais para frente. Pradinho, o Numa é o único cara aqui otimista mesmo, sabe? Estou começando a achar isso. Só faltou terminar machão, nós terminamos na base da maçaneta, lá vamos nós, né? É isso aí. Pradinho, nosso valoroso decano, você que abriu o programa, agora pode encerrá-lo. Olha só, eu tendo a ter o otimismo do Nuno. Historicamente, toda a extrema-direita, todo o fascismo foi derrotado pelas razões que ele coloca. Quando você exclui uma parte importante da sociedade, quando você rompe com todas as bases da convivência social, da dignidade humana, mais cedo ou mais tarde você cria as condições necessárias para o seu fim. O grande problema, quando a gente pega historicamente, é que o custo para vencer a extrema-direita no passado foi muito elevado. A história do nazifascismo, o custo para o mundo foi aterrador. É verdade que hoje, no momento que nós vivemos, não se pode pensar numa guerra nas dimensões que ocorreram no século XX, porque com as armas nucleares não sobreviveria planeta. Então, eu também entendo, acho que isso não haverá. No entanto, é importante, e para quem está nos ouvindo, eu acho que o Dudu apresentou esse aspecto, é importante que eles entendam que o nosso papel aqui não é chegar a conclusões, a afirmações peremptórias e definitivas, mas é apresentar a nossa própria perplexidade, as nossas próprias dúvidas e mostrar, de certa maneira, como é que se faz ciência social, que se faz indagando num mundo que é muito difícil de captar numa visão superficial. O Hegel tinha uma expressão que eu acho muito interessante: se essência e aparência fosse a mesma coisa, todo conhecimento seria supérfluo. Quer dizer, o que nós tentamos fazer, de alguma maneira, é ir além da aparência e tentar entender os grandes processos que se colocam dentro disso. E estamos tentando, de alguma maneira, fazer um pouco desse debate, dessa conversa e compartilhar com quem nos escuta, esperando que, de alguma maneira, isso possa ser interessante para essas pessoas, como é para nós. Então, eu mais uma vez, estou muito satisfeito da gente fazer essa conversa. Tem sido sempre um prazer muito grande e uma oportunidade de trocar ideia com amigos, que nós fazíamos com muita frequência no cafezinho. Não temos feito mais no cafezinho, mas nós temos mantido, depois da pandemia, essa possibilidade de fazer essa conversa com um público mais amplo. Acho que é isso, Vicário. Eu tenho que confidenciar para o público, Bicário, que se dependesse do Pradinho, pessoal, ele fazia essa conversa 2 vezes por semana. A gente está gravando numa segunda-feira, terminando agora 00:52, tá? Só para vocês terem 1 da ideia. manhã. O problema é o seguinte, gente: nós temos um grupo que todos eles com muitas atividades, inclusive eu. Então, a gente encontrar um momento comum para fazer isso é dificílimo para todos nós. Esperamos que esse esforço nosso, de alguma maneira, seja útil para quem está nos assistindo. De qualquer maneira, é muito divertido, pelo menos para mim. A gente faz porque é divertido, né? Senão a gente não faria. Bem, senhores, obrigados a todos, a Numa, Costa Pinto, Pradinho, participação, né? Mais nesse número 55, né? Já são 55 programas, né? Conversa sobre o mundo contemporâneo. Agradecer muito ao pessoal, né? A todos e a todas que nos acompanham, já há 2 anos, né? E tem muita gente que tem acompanhado a gente ao longo desses 2 anos e meio, já vamos daqui a pouco para 3 anos de programa. E
desejar que a gente se encontre aqui mais uma vez, né, no canal do Instituto de Economia da UFRJ, aqui no Conversa sobre o Mundo Contemporâneo, né? Então, um grande beijo em todos e em todas, né? E a gente se vê por aqui. Enfim, se cuidem, vida que segue. Peraí, que eu não tenho como não falar. Olha, pessoal, o Bicalho botou até ó, uma fotinha atrás dele para fazer bossa, hein? Olha lá. Isso aí foi uma caricatura que os alunos me deram uns 10 anos atrás, exatamente. Eles me deram essa caricatura, eu botei aqui, lembrei. Bom, senhores, é isso. Se cuidem, né? Vamos em frente e vida que segue. Até a próxima.